Nós temos visto algumas situações onde as pessoas estão sendo privadas das suas finanças, estão tendo suas contas bloqueadas. Infelizmente, hoje, nós vivemos um contexto de pregadores, pastores, ensinadores inspirados por Roma, a doutrina de Roma. Eu vou deixar lá na parte do comentário, se você quiser, para você entender o que é a inspiração de Roma. Um vídeo falando melhor dentro desse contexto. Mas o contexto que eu quero e vou trazer aqui é no sentido que alguns pregadores, pastores, ensinadores, entre aspas, profetas de hoje, eles não têm uma inspiração celestial. Eles não têm uma inspiração da Nova Jerusalém. Eu tenho visto e ouvido alguns comentários, pessoas intituladas ou são pastores, e eles falam do arrebatamento, eles falam do céu, da salvação, da alma, como que desdenhando para convencer os seus ouvintes da doutrina de Roma. Geralmente as pessoas fazem conteúdos para um público, principalmente no contexto de ganhar dinheiro. Então, algumas pessoas têm canal para falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, o meu canal dentro desse contexto não é falar o que você quer ouvir, é falar a verdade. Então, esse canal aqui, ele não tem uma inspiração de fazer dinheiro, ou de ser popular, ou de alcançar inscritos. Então, geralmente, algumas pessoas fazem alguns conteúdos para gerar polêmica e as pessoas comentarem ali. São pessoas já conhecidas, são pessoas que já têm um público, têm bastante seguidores. Então ele sabe que se ele polemizar um assunto, as pessoas vão estar comentando, vão estar concordando com ele. E ali a pessoa faz dinheiro com o canal, com os comentários, com as visualizações. Então algumas das pessoas, elas não são fiéis às Escrituras, nem ao Espírito Santo, muito menos a Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Esses líderes, esses pastores, esses ensinadores, eles são inspirados por aquilo que está na terra, porque eles são terrenos. Eles conhecem textos que falam das coisas do alto, mas eles não são inspirados, convencidos pela mensagem do alto. E alguns se deixaram corromper, estão se corrompendo. Então, quando acontecem certos acontecimentos políticos, religiosos, sociais, eles não têm inspiração para transmitir aquilo que ainda há de vir. Eles ficam só nesse momento, como pessoas que não têm Cristo como único Senhor e Salvador. Que eles vivem só esse momento. E quando vem um momento futuro, eles só conseguem enxergar um futuro político terreno, não celestial. Então, dentro desse assunto, desse acontecimento de bloqueio de contas,
as pessoas elas ficam impedidas como que de comprar e vender, suas contas bloqueadas. Dentro do contexto apocalíptico, o Senhor Deus está mostrando claramente, através da palavra, um acontecimento futuro que virá, e as igrejas, pastores, pregadores, alguns, a maioria, não estão contextualizando para a volta do Senhor e os sinais que antecedem esse momento. O Senhor Jesus falou que quando tivesse terremotos, maremotos, guerras, homicídios, assassinato entre parentes e etc., seria o princípio das dores. Então, haveria mais dor. Então, esse movimento onde as pessoas são impedidas de comprar e venderem por suas contas bloqueadas, isto nada mais é do que o anúncio da marca da besta. As pessoas não vão poder comprar e nem vender. E cada vez que se aproximam os acontecimentos apocalípticos, fica mais evidente os acontecimentos atuais, como se dará quando surgir a marca da besta. Quem não fizer a marca da besta vai ter suas contas bloqueadas. Elas não vão poder comprar e nem vender. Ela não vai ter acesso ao dinheiro. Ela não vai ter acesso àquilo que o dinheiro pode providenciar terrenamente. E quando você tem sua conta bloqueada, você é impedido, a tendência é miséria para aquela pessoa. Então as pessoas vão ser inspiradas a aceitar a marca da besta por uma questão de sobrevivência. No contexto de hoje, há meios das pessoas poderem se manterem. Nem toda pessoa tem a sua prosperidade numa conta. Há pessoas que têm condição de se manter sem, nesse momento, mexerem nas suas contas. Tem pessoas que têm milhões dentro de casa. Tem pessoas que têm milhões em chácaras, em fazenda. Tem pessoas que têm milhões em plantação, em gado. Tem pessoas que têm milhões fora do Brasil. Tem pessoas que têm amigos que suas contas não estão bloqueadas, que podem ajudar, emprestar. Tem pessoas que têm objetos que eles podem vender e pegar o dinheiro vivo. Mas, de certa maneira, não poder mexer na conta traz um certo prejuízo, uma certa impossibilidade de prosperar. Quem tem comércio, quem tem empresa, quem tem indústria, quem tem que pagar funcionários e etc. Mas, quando chegar a marca da besta, vai ser uma situação onde a pessoa não vai ter onde recorrer. Porque não é só a pessoa não fazer a marca da besta, mas quem ajudar, quem não fizer a marca da besta, também vai ser considerado inimigo.
do Estado. Então todos aqueles que não fizerem a marca da besta vão ser considerados inimigos do Estado. Será como um ato antidemocrático. Então os acontecimentos de hoje estão confirmando o livro de Apocalipse. Que quanto mais se aproxima da chegada da volta de Cristo, fica mais compreensível o livro do Apocalipse. Isto é, para os que nasceram do Espírito Santo. Então os líderes dessa época, os pastores, os ensinadores, deveriam estar ensinando as pessoas sobre o livro de Apocalipse dentro do contexto da volta de Cristo e usando os acontecimentos de agora para que as pessoas entendam os sinais do final dos tempos. Mas o contexto que nós vemos é outro. Eles falam a mesma linguagem de quem não tem entendimento, de quem não nasceu do Espírito Santo, de quem não medita nas Escrituras. Eles estão corrompidos pelo espírito de Roma, da doutrina do mundo, do ensinamento do mundo, o espírito do ecumenismo, da união das pessoas, das religiões para um bem comum, para uma paz que não é a paz de Deus, porque a paz de Deus está em Cristo, como o único Senhor e Salvador da alma. Então qualquer tipo de paz, de segurança, de prosperidade, de bem-estar, que não está na morte, da ressurreição de Cristo, que não está no arrependimento, na conversão dos pecados e das iniquidades, que não está na confissão de Cristo como único Senhor e Salvador da alma, é uma falsa paz, é uma falsa sensação de segurança, é uma falsa prosperidade, é uma falsa unidade. E muitos pastores, líderes, entre aspas, cristãos, evangélicos, aderindo ao espírito do ecumenismo, incentivando as pessoas a se unirem, entre aspas, pelo bem comum, que não é o bem comum de Deus. É o bem comum do mundo, deles próprios, do homem terreno, carnal, caído, que está condenado. João 3,36 diz que aqueles que não estão em Cristo estão sobre a ira de Deus, estão sobre o juízo de Deus. Então, ao invés de estar tirando as pessoas da maldição, estão levando as pessoas a serem malditas. Porque estão buscando paz, estão buscando segurança, estão buscando prosperidade, mas não conforme as Escrituras, não conforme o Senhor Jesus Cristo, o convencimento do Espírito Santo, mas o convencimento do Anticristo. E eu não me espanto com isso, porque Satanás enganou um terço dos anjos. Como ele não conseguiria enganar pessoas, se ele enganou seres espirituais, angelicais, que estavam com Deus. Então hoje, cabe uma maior vigilância e prudência dentro daquilo que se ouve, que parece de Deus, mas não é de Deus. Que parece do Espírito Santo, mas não é do Espírito Santo. Que parece profecia de Deus, mas é profecia de Satanás. Mentira, sedução da serpente, o engano da víbora, a picada do escorpião. E aqueles que não estiverem no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, serão marcados com a marca da besta. Porque antes dela ser marcada na testa ou na mão direita, primeiro ela é marcada na mente das pessoas. As pessoas já vão estar doutrinadas a submeterem a marca da besta. Porque não nasceram do Espírito Santo. Aqueles que nasceram do Espírito Santo, eles não podem ser marcados pela marca da besta, porque eles já foram marcados com o selo de Deus. E os pregadores, ensinadores deveriam estar pregando a mensagem para que as pessoas pudessem ter uma chance de receber o Espírito Santo e nascerem de novo. Mas só pode levar outros a nascer de novo quem nasceu de novo. Só pode fazer discípulo a Deus quem é discípulo de Deus. Discípulo do diabo faz discípulo para o diabo.
Nascido para as trevas só faz discípulo para as trevas. O homem terreno só consegue gerar vida terrena. Só pode gerar vida espiritual o homem espiritual, nascido pelo Espírito Santo, na doutrina de Cristo, como o único Senhor e Salvador da alma. Eu ouvi um, entre aspas, pastor, o conteúdo lá do vídeo dele era se crentes deveriam fazer manifestações. E ele, usando esse texto, contextualizou que as pessoas não deveriam só orar, mas deveriam agir. É interessante que coloca oração como só. Isto é, como se orar fosse pouca coisa, né? Como se o ato de orar já não fosse uma ação espiritual que move a mão de Deus. Porque o que move a mão de Deus é a oração. O orar move a mão de Deus à ação, a qual nós precisamos, segundo a vontade de Deus. E as pessoas que foram comentando no canal desse, entre aspas, pastor, foram desdenhando a oração. E uma coisa que eu reparei na fala dele é que quando ele falava do céu, do arrebatamento, da Nova Jerusalém, ele falava desdenhando, como que os crentes que têm essa inspiração fossem medíocres. E que as pessoas deveriam manifestar e contextualizando no sentido da pessoa orar e ter que trabalhar. A pessoa não deve só orar, mas ela deve trabalhar para ter o seu sustento diário. Mas a questão é, Deus não mandou que as pessoas não trabalhassem. Deus mandou para que as pessoas trabalhassem, que o homem teria do suor da sua testa. Então veja a artimanha, a sutileza da serpente. Ele pegando um texto e descontextualizando ele dentro do contexto bíblico. Deus falou para você orar, mas falou para você trabalhar. Ele não falou só para você orar, ele falou para você trabalhar. E ele não falou só para você trabalhar, ele falou para você orar. Aí ele contextualizando isso no contexto das manifestações, que você não deveria só orar, você deveria manifestar também, contextualizando como no trabalho secular, no contexto de você prosperar, estudar e etc. Mas a questão é, Deus mandou você manifestar como Deus mandou você trabalhar? Porque preguiça é pecado. Agora, a questão é, Deus mandou a igreja manifestar na porta dos quartéis? Então manifeste. Se Deus lhe mandou manifestar. Agora, se Deus não mandou você manifestar na porta dos quartéis, o que você está fazendo lá e incentivando as pessoas a irem, se Deus não mandou? Então a questão aqui é se Deus mandou ou não mandou. É o mesmo contexto do fique em casa, na época da vacinação. E eu contextualizo em outro vídeo esse contexto da vacina. Não que seja a marca da besta, mas para que as pessoas entendam o que será a marca da besta. Porque quem não vacina, ou quem não se vacinou, não poderia entrar em certos lugares, não poderia trabalhar. A pessoa vai entrar no mercado, vai entrar num banco, mostra o cartãozinho da vacina, se está vacinado você pode entrar. Se você não se vacinou, você não pode entrar. Então, eu usei aquele contexto para contextualizar como esse, o que será a marca da besta. Que se você não fizer a marca da besta, quem não fizer a marca da besta, não vai poder usufruir do que está no mundo. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz que o nosso coração não deveria estar aqui, mas está lá. E é interessante que esse pastor, ele contextualizando que as coisas daqui é mais importante do que as coisas do céu. A forma dele falar
já demonstrava ele desdenhando do arrebatamento, da volta de Cristo, do crente ser espiritual. Então, querendo manipular as pessoas, aí a manifestação fora de um contexto bíblico apocalíptico. Porque os pregadores, profetas, ensinadores, eles deveriam ter a capacidade de pegar o Velho Testamento, pegar a lei, pegar os profetas, pegar a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, Jesus ser assunto aos céus, contextualizar para o livro de Apocalipse, para chegar até o arrebatamento no novo céu e na nova terra. Mas esses pregadores, esses ensinadores de hoje, eles não são inspirados pelo céu. Por isso que eles não conseguem contextualizar. E quando alguém ouve algo como isto que eu estou falando, tenta contextualizar e ainda contextualiza muito mal. Porque ele está querendo mostrar uma espiritualidade que ele não tem. Porque ele não está inspirado pelo céu, ele está inspirado pela terra. Quem é da terra é inspirado pela terra. Quem é do céu é inspirado pelo céu. O necessário é nascer de novo. Então o novo nascimento, ele é necessário para que essa pessoa nascida seja inspirada por aquilo de onde ele veio. Quando o homem tem relação com a mulher e nasce uma vida, essa vida é inspirada por essa terra, por essa carne, por esse mundo. Quando a pessoa recebe o novo nascimento do Espírito Santo, ela já é inspirada pelo céu, porque esse novo nascimento não vem do relacionamento sexual entre homem e mulher, mas do Espírito Santo fecundando nele o Cristo, como foi na irmã Maria. Ela não foi fecundada por José no nascimento de Cristo, ela foi fecundada pelo Espírito Santo de Deus. E essa fecundação tem que se dar em cada ser humano. O Espírito Santo fecunda em você a fé que gera o novo nascimento. Aí você já não é uma pessoa que vive para esse mundo, mas vive para o céu. Isto é, para a volta de Cristo. Uma igreja inspirada pela volta de Cristo, com mensagens, com ensinos, com estudos, inspirados verdadeiramente pelo céu. Fique com Deus e boa meditação das coisas do alto. Não se deixe enganar pelos falsos profetas.